Muito bem, eu retomo hoje a nossa série de estudos na carta de Paulo aos Efésios, ok? Nós estamos no capítulo 4 e hoje nós vamos chegar ao versículo 25, hoje é apenas um versículo, não é? Antes, porém, eu quero tirar aqui esse casaco, porque está meio quente aqui em cima. Não sei se para vocês também. Tá? Tá quente? Tá o quê? Manchado. A culpa é da máquina de lavar, certamente. A roupa está suja. Essa é uma camisa velha. Essa é uma camisa muito velha, que eu já não usava há muito tempo. Pedi autorização a Débora para sujá-la. Sabe por quê? Porque o que Paulo vai nos dizer, a partir do capítulo 4, é que a gente precisa despir a roupa velha e suja. Né? Ok? Rodrigo, me passa aquela camisa. Eu pensei em usar uma camisa preta. Não é? O Diogo recomenda sempre usar uma camisa escura para não dar o problema daqui da claridade. Não é? Essa é uma camisa velha, suja. Não é? Agora, Rodrigo, obrigado, olha aí, que gentileza. Olha aí. E eu pensei em usar então, essa aí a gente vai jogar fora. Roupa velha, né? Quando não tem uso, a gente, se ela ainda tiver uso, a gente dá para alguém, né? Se não tiver mais jeito, melhor jogar fora. Melhor é jogar fora. Se ela está estragada, é isso que Paulo diz. Ele manda a gente se despir da roupa velha e se vestir da roupa nova. Ok? Por que eu não estou usando uma camisa preta? Eu estava dizendo isso, né? Porque a camisa preta esconde a sujeira. E a gente precisa se apresentar assim diante do mundo. Observem que o interior pode estar totalmente limpo, e transformado. Mas a roupa exterior, aquilo que aparece diante das pessoas, aquilo que aparece diante do mundo, pode estar indicando um problema no interior. Jesus vai nos dizer, a boca fala do que o coração está cheio. O que a gente precisa fazer é isso. Vestir roupa nova, limpa pelo sangue de Jesus. Eu gosto muito de uma expressão lá, a igreja de Sardes, no Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, que diz, o que vencer será vestido de vestes brancas. No Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado, a Bíblia diz que as suas roupas ficaram brancas. E diz assim, tal qual nenhum lavadeiro da terra poderia lavar. A gente precisa estar assim. Por isso nós vamos hoje, nesta manhã, pensar sobre este tema. A graça e a verdade se encontraram. O novo ser e sua roupa nova. Eu quero ler então com vocês o Salmo 85, no versículo 10, e quero também ler Efésios, capítulo 4, 25. Vamos fazer um exercíciozinho? Fique de pé um pouquinho e vamos ler o texto do Salmo 85, 10. É um dos salmos prediletos meus. Diz assim, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Vamos juntos? A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Efésios,
capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Podem sentar. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Uma expressão bastante forte do apóstolo Paulo. E parece que Paulo está caracterizando a nossa maneira de ser, o nosso do ser humano, de um modo geral, marcado pela mentira. Será que Paulo está incluindo aí também os cristãos? Seriam eles muitas vezes tentados, e talvez muitas vezes até praticando a mentira? É possível ser cristão e ao mesmo tempo mentir? Ou até apoiar e aprovar a mentira? O que é a verdade? Eu quero pensar com vocês então sobre este tema. Nós vivemos um tempo que é chamada a era da pós-verdade. O que é a era da pós-verdade? É uma espécie de relativização do conceito do que é verdadeiro, do que é verdade, que agora não é mais definido a partir da sua comprovação pela realidade, pelos fatos objetivos, mas é muito calculado em cima da subjetividade, do que eu chamo de achismo, ou das convicções pessoais, das opiniões pessoais. Ou seja, pós-verdade, ou a era da pós-verdade, é uma era na qual predomina esse tipo de situação. Alguém diz: não, mas a minha opinião é essa. Pronto, é a verdade. É um tempo difícil. As pessoas fogem muitas vezes daquilo que é objetivo, aquilo que é claro, aquilo que é a realidade dada. E dizem: não, mas é minha opinião. Uma espécie de domínio e predomínio da opinião. Friedrich Nietzsche, alemão, teólogo, filósofo alemão, ele disse que as convicções são inimigas da verdade, ou são inimigas mais perigosas do que a mentira, ou as mentiras. Perigosas para a verdade, as convicções. Que é esse tipo de situação, não é? Opinião. Não, mas a minha opinião é assim e acabou. Esse é um tempo difícil. Um filme alemão de 1974, e este filme que foi chamado em português de O Enigma de Kaspar Hauser. Kaspar Hauser. É a história deste homem que foi criado isolado de todo ser humano. Ele foi maltratado, desde o nascimento passou a vida toda trancado, sendo espancado, sem qualquer convívio humano. E em 1820 ele é descoberto, ali onde estava oculto. Isso tem a ver com um livro que foi escrito, né? Uma ficção. E então agora as pessoas começam a se relacionar com esse ser humano estranho e tentam então trazê-lo para a civilização. Tentam civilizá-lo. Certo dia, um professor, esta imagem que está ali, o professor está fazendo um teste. Este é um professor de matemática e lógica. E ele então lança um enigma para que Kaspar possa responder, para ele analisar a maneira de pensar, ou a capacidade de Kaspar de pensar e analisar algum problema complexo. E ele começa dizendo assim: Kaspar, imagine que existe uma aldeia na qual todas as pessoas só falam a verdade. Existe uma outra aldeia cujas pessoas só falam
a mentira. Estas duas aldeias têm duas ruas ou estradas que chegam até você. Você está na encruzilhada. E estas duas estradas, essas duas cidades, trazem estradas até você. E lá vem um viajante em sua direção. Você está na encruzilhada. Você quer descobrir se esse viajante vem da cidade onde só se fala mentira ou da cidade onde só se fala a verdade. Você tem só uma pergunta que você pode fazer para descobrir de onde ele vem. Qual seria esta pergunta? Eu podia até lançar para vocês esta questão. Qual seria a pergunta que você faria, né? E, enfim, podem surgir uma série de possibilidades, etc., mas lembrando sempre, aquele viajante pode ser da cidade onde só se fala mentira. Ou ele pode ser da cidade onde só se fala a verdade. Caspar sai com uma seguinte questão. Ele diz, eu perguntaria para ele, você é uma rã? Um sapo? Se ele respondesse sim, eu sou um sapo, eu saberia que ele veio da cidade onde só se fala mentira. Mas se ele dissesse não, de jeito nenhum, eu sou um ser humano, eu saberia que ele viria da cidade onde se fala a verdade. O professor ficou revoltado e disse, de jeito nenhum, eu estou ensinando para você a lógica, e a lógica vem da dedução. Eu, como professor de matemática e lógica, eu não compreendo, eu não descrevo, eu deduzo. Aí está o grande problema. É que as deduções podem vir de falácias, de silogismos falsos, de pressuposições falsas. Querem ver como é fácil chegar a uma conclusão equivocada a partir de um silogismo equivocado? Você diz assim, ora, o amor é cego. Primeira afirmação. Segunda afirmação, Deus é amor. Logo, Deus é cego. Vejam como é possível chegar a uma conclusão errada a partir de pressupostos errados. É isso que está acontecendo no nosso mundo presente. Isso é que é pós-verdade. São pressupostos e pressuposições equivocadas e que levam muitas vezes a mentiras com aparência de verdade. A pergunta de Caspar sobre a verdade estava certíssima, porque a verdade não é baseada em dedução meramente. A verdade é baseada, sim, em descrição. Descreva um sapo e você vai descobrir que ele em nada se parece com um ser humano. Um sapo que vira príncipe só é verdade no reino da fantasia. Paulo exortou aos Efésios, deixai a mentira. E se a gente pudesse atualizar o que Paulo está dizendo, deixai as pós-verdades. E fale a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 3 verdades eu quero trazer para vocês nesta manhã. A primeira delas é que a verdade é um encontro com a realidade, como mencionamos aqui nesta história do filme que mencionei. Mas o que, afinal de contas, é a verdade segundo a Bíblia? A palavra comum no Antigo Testamento para a verdade, ele denota exatamente a realidade, que é firme, que é sólida e, portanto, verdadeira. Firme, sólida, ou seja, resiste a qualquer comprovação, por isso é verdadeira. Com referência às pessoas, caracteriza as suas ações, as suas falas e até os seus pensamentos. E sugere integridade.
É a verdade real como demonstrada pelos fatos. É assim que o Antigo Testamento percebe. E não pelas convicções ou opiniões ou pelo achismo. A verdade real como demonstrada pelos fatos. A verdade é aquilo que está de acordo com o que realmente acontece, com fatos que correspondem à realidade. Olha o que Deuteronômio capítulo 13, versículos 12 e 14 diz. Quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitar, uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Então, inquirirás, preste atenção, inquirirás, investigarás, e com diligência perguntarás, e eis que sendo verdade, e certo que se fez mal tal abominação no meio de ti, então esta será a verdade. Primeiro é preciso inquirir, pesquisar, perguntar, investigar. Ou seja, a verdade precisa estar de acordo com a realidade. Meus irmãos, nós somos açoitados, não sei vocês, mas nós somos açoitados diariamente, quase semanalmente, com as chamadas fake news. E algumas delas são tão brutais que a gente percebe claramente como não há lógica naquilo que está se dizendo. Os fins parecem ter justificado os meios nesse tempo de pós-verdade. Mas a palavra de Deus diz, inquirirás, perquirirás, perguntarás. Para chegar à verdade, é preciso perquirir. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim, amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Quando chegar alguma afirmação a nós, perguntemos, pesquisemos, verifiquemos se corresponde à verdade. Eu me lembro quando escrevi o meu trabalho de doutorado na Alemanha, o meu professor, eu tinha que entregar para ele aquilo que eu já tinha escrito, e ele ia analisando, etc. E quando ele me devolvia as margens, logo no começo, né, do trabalho, as margens estavam repletas de uma palavrinha no alemão, Beleg, 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 Beleg. Prove. Eu fazia uma afirmação e ele dizia, prove. Prove. Aí eu aprendi. E depois, nas últimas páginas, já não tinha tanto Beleg. Etimologicamente, a palavra no Novo Testamento para a verdade é aletheia. Significa, preste atenção nisso, não ocultação. Denota assim o que é visto, indicado, expresso, revelado. Vocês puderam ver a minha camisa suja e manchada. Alguém tinha dúvida de que ela estava suja e manchada? Mas no tempo da pós-verdade, o que pode acontecer é eu dizer para vocês, não tem nada sujo não, está ótimo. Que vale a minha opinião. Vocês veem? Isto é o que no Novo Testamento significa verdade. Significa não ocultação. Aliás, Jesus fala sobre isso. Ele diz, aquele que vive a verdade vem para a luz, para que suas obras sejam demonstradas, porque feitas na luz. Quem se esconde, quem oculta, desconfie. É preciso, portanto, entender
a verdade no contexto do Novo Testamento. A verdade é o estado de coisas conforme revelado. A verdade, portanto, é um encontro com a realidade, não com uma opinião. A segunda verdade que aprendo nesse texto, que eu quero partilhar com vocês, é que em Cristo a graça e a verdade se encontraram. No Salmo 85, que foi lido, os filhos de Corá fizeram uma oração a Deus, dizendo, vejam bem, mostraste favor, Senhor, à tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, certamente que a sua salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. O que isso quer dizer? Quer dizer que o perdão divino e a volta do povo do exílio, do cativeiro da Babilônia, em 586 foi quando eles foram levados para o cativeiro. Todo este retorno, toda esta bênção, todo o perdão experimentado, ele foi descrito como um encontro entre a graça de Deus, favor imerecido, e a verdade de Deus. O resultado dessa fusão é que assim a glória habitaria na terra do Senhor. Isto é, a presença gloriosa de Deus se manifestaria na terra. Em João 1, 14 e 17, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. Em versículo 17 diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Através de Jesus, aquela fusão entre graça e verdade vieram até nós. Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. No texto de Efésios 4, 25, Paulo diz, por isso deixai toda a mentira e falai a verdade, cada um de vós ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros, ou membros de um só corpo. O que isso quer dizer quando Paulo diz, por isso, ou seja, em conclusão, por esta razão? Aí você vai para os versículos 17 a 24 e você vê Paulo descrevendo aquilo que Jesus fez por nós. Vejam o que ele diz aqui. Ele começa descrevendo a velha natureza, a natureza humana decaída, a natureza humana sem o encontro com a verdade em Jesus. E ele começa a caracterizá-la assim, vaidade dos próprios pensamentos, obscurecimento do entendimento. A gente quase podia dizer pós-verdade. É a característica do homem caído, não do homem em Cristo, que levava à ignorância pela dureza do coração. Paulo então afirma, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior, tirar a roupa velha e suja, do velho homem que se corrompe pelos desejos do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira retidão e santidade. Paulo está nos dizendo, porque Cristo nos salvou pela graça, e porque estamos continuamente aprendendo de Cristo e aprendendo a Cristo, como ele diz aqui, é que nós devemos ser sempre agentes da verdade. Por isso, falai a verdade, cada um de vós ao seu próximo. Último aspecto, a roupa nova da nova criatura é caracterizada pela verdade. Mas não é só por falar a verdade.
mas também por viver a verdade. Primeiro aspecto que eu digo a vocês desse aspecto aqui, desse tópico é: os seguidores de Jesus não devem apenas falar a verdade, mas também andar na verdade. É claro que o que Paulo está dizendo ao dizer: deixem a mentira e falai a verdade cada um de vós com o seu próximo, ele está dizendo o seguinte: olha, falem a verdade, mas ele está remetendo ao fato de que do interior há verdade. A boca fala do que o coração está cheio. É impossível falar a verdade se a verdade não está em seu interior. Olha o que João diz, em 3 João capítulo 1, versos 1 a 4. O pastor ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Preste atenção nesse detalhe. Vou repetir. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E aí então ele descreve. Onde é que estava a prosperidade do amado Gaio? Ele diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Não é só a verdade do Evangelho. É a verdade como estilo de vida. Esta chamada do texto, andar na verdade. O segundo desafio do texto é que os seguidores de Jesus falam e andam na verdade, não somente com os cristãos. Ele diz: fale a verdade cada um com o seu próximo, e depois ele diz: mas lembremos que nós somos membros uns dos outros. A verdade não é só para ser dita na igreja. E quando a gente sai lá para fora, a gente fala, apoia ou justifica a mentira. Não. A verdade precisa ser estilo de vida para todos nós. Este é o desafio do apóstolo Paulo. Diz uma parábola judaica que certo dia a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse assim para a verdade: bom dia, dona Verdade. A verdade foi conferir para ver se era verdade mesmo, se era um bom dia mesmo. Olhou para cima, viu que não havia nuvens no céu, viu vários pássaros cantando e chegou à conclusão que realmente era um bom dia. E assim ela respondeu: bom dia, dona Mentira. E ela continuou: está muito calor hoje, disse a mentira. E a verdade, vendo que a mentira falara a verdade, relaxou e acreditou. A mentira então convidou a verdade para se banhar no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse: venha, dona Verdade, a água está uma delícia. E assim que a verdade tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu da água, vestiu-se com as roupas da verdade e foi embora. A verdade, por sua vez, recusou-se a vestir-se com as roupas da mentira. E por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar na rua. E aos olhos das pessoas, era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Vivemos uma era de pós-verdade. E o que a palavra de Deus quer nos dizer nesta manhã é: não tenho
maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Palavra do Senhor a todos nós. Que Ele, portanto, nos abençoe.